Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre atropelamentos de animais, principalmente os silvestres, então eu já aviso que vai ter foto de animal morto, atropelado, né, tanto que é o tema do vídeo, e machucado e tudo mais, deve ter sangue também nas fotos, depende da que eu escolher. Então se você é muito sensível, eu aconselho você não a não assistir o vídeo, porque pelo menos você pode aprender alguma coisa só ouvindo. Então fica aí o aviso pra ninguém falar que eu não avisei, porque eu sei que muita gente pode não gostar ou pode não aguentar ver. Como sempre, minhas redes sociais vão estar aqui do lado se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Também tem os comentários para isso. Eu sempre boto também aqui como contribuir com o meu trabalho, porque é muito importante e eu espero que vocês possam pelo menos divulgar, porque já ajuda muito curtir, se inscrever no canal, compartilhar com todo mundo, isso tudo ajuda. E vamos para esse tema triste. O Léo tá subindo nas minhas costas, meu Deus do céu. Ah, sim, para deixar esse vídeo mais bonitinho, esse daqui é o Léo, ele já tá enorme, né? Muito bonitinho, meu filho. Infelizmente, animais já sofrem com queimadas, com desmatamento, com perda de habitats e tudo mais, até caça. Os humanos chegam a caçar os animais tanto pela pele ou porque acham divertido. Que absurdo, né? Eu não entendo, nunca vou entender. Mas um dos fatores também que contribui até para a extinção de espécies é o atropelamento. Infelizmente, muita gente não conhece, não tem muito conhecimento porque não participa tanto dessa realidade, até porque daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas acontece sim também em cidades, grandes centros urbanos. Inclusive eu moro em um, e mesmo assim a gente vê bastante bicho atropelado. Também é importante falar, antes de começar isso tudo, que esse problema não é só exclusivo dos silvestres, ou seja, dos selvagens. Também temos problemas nas próprias cidades de animais domésticos, ou seja, cavalo, cachorro, gato, enfim, qualquer outro, sendo atropelado. E isso também é um grande infortúnio, é muito triste porque, querendo ou não, tudo é culpa do humano, seja animal silvestre sendo atropelado ou animal doméstico. Inclusive tem muito acidente até fatal com cavalo, porque hoje em dia é proibido, pelo menos em alguns lugares, não sei todos, ter carroça, mas ainda assim a gente vê algumas. É aquilo, é uma polêmica muito grande, porque alguns falam que não pode acabar com isso, alguns falam que tem que acabar e ponto final as pessoas que se virem, então quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre isso, porque a discussão é bem interessante. Mas é só para avisar que o vídeo, esse daqui, por causa da educação ambiental e tudo mais, é mais vantajoso falar só sobre os silvestres, mas se vocês quiserem eu posso falar sobre os domésticos em outros. Eu não sei vocês, mas eu não tive muito contato com o interior, até porque eu sempre cresci em cidade grande, né? Então, mesmo aqui, pelo menos eu moro numa zona mais rural, não falo nem rural, né? Mas tem um pouco mais de mata verde e tudo mais. Do Rio de Janeiro é a zona oeste, eu não vou falar onde eu moro porque eu não quero que vocês saibam, mas até porque é perigoso, né? Mas mesmo aqui a gente já tem essa noção, pelo menos onde eu moro, de que tem animais sim que convivem com a gente. Aqui a gente tem jacaré, a gente tem jiboia, tudo atravessando a rua. Capivara é muito comum, eu sempre falo nos vídeos e no Twitter e tudo mais, nas redes sociais, que são as minhas vizinhas. Tem preguiça, tem um bando de bicho, assim, até tamanduá, mirim. A gente vê um bando de animal convivendo até pacificamente com os humanos. E não é incomum a gente achar atravessando a rua, parar o carro para elas atravessarem. Vira e mexe, quando eu ia para a faculdade, principalmente, que é mais verde ainda, né, mais mato ainda, eu via capivara atravessando. E eu parava e tinha gente que enchia o saco buzinando atrás e eu ficava tipo, gente, vocês querem o quê? Que eu atropele? Mesmo assim, a gente ainda vê esses animais convivendo com os humanos e tendo um pouco mais de noção de que eles ainda habitam esse lugar, até porque o habitat é deles, né? A gente que tá invadindo. Mas é sempre bom falar que, infelizmente, isso acontece também, não é exclusivo de interior. Mas eu vou falar do interior mais pra frente porque é onde os casos são mais graves. E esses atropelamentos, esses acidentes podem se dar por vários fatores. Um deles é a falta de sinalização, tanto na cidade grande quanto no interior. Então, tem animal ali passando, mas às vezes o motorista não sabe, ainda mais quem não é da região, quem só está passando. Isso acontece muito em estradas grandes, né? Às vezes não sabe que tem animal, não tem nem noção que um animal pode passar ali, simplesmente porque não tem a plaquinha. E é uma coisa tão simples de resolver. Também se dá por embriaguez, às vezes o condutor tá lá bêbado e sai atropelando tudo que vê pela frente, até pessoas. Também pode ser por preconceito do próprio condutor. Eu sei que parece bobeira falar isso, mas muita gente hoje em dia ainda tem preconceito com serpentes ou com répteis. Então vê uma serpente atravessando uma jiboia, um animal super manso, super tranquilo, e vai lá e atropela de sacanagem. Então, infelizmente, são muitos fatores que poderiam facilmente ser resolvidos, tanto por sinalização, como eu falei, ou por educação ambiental, né? Porque só de chegar e falar serpente não faz mal, às vezes faz a maior diferença na vida da pessoa. E se esses acidentes já acontecem tanto em centros urbanos, quem dirá no interior, quando tem muito mais abundância de fauna silvestre?
É estimado que entre 450 e 500 milhões de animais morram por ano. Então é animal pra caramba que sofre, que às vezes nem morre na hora do atropelamento, fica agonizando lá, sofrendo. E além dos problemas que eu citei no início, de perda de habitat, queimados e tudo mais, as estradas dividem o território dos animais muitas das vezes. Então eles vão lá procurar alimento, vão procurar abrigo, vão procurar água, vão, enfim, fazer alguma coisa da vida deles, porque o território é deles, lembrando sempre. E aí uma estrada divide. E aí como é que eles vão fazer para atravessar? Eles não têm essa noção que tem que parar, eles não têm noção que tem que andar na faixa. Às vezes nem faixa de pedestre tem na estrada, né? Principalmente no interior. Então, e aí? Faz o quê? Atropelar que não pode, né? E muitas das vezes esses acidentes são fatais, seja para o animal ou para a pessoa que está dirigindo, ou até famílias, enfim, mais gente dentro do carro. E isso acontece com muito animal, não é exclusivo de uma espécie só. Pode ver lobo-guará, é bem comum, infelizmente, ver onça-pintada, onça-parda, até aves. Eu sei que parece bobeira, porque a ave voa e não sei o quê, mas, gente, olha o nível do problema. Anta também tem muito, capivara, como eu falei, elas são minhas vizinhas aqui, então, infelizmente, de vez em quando aparece alguma atropelada. E um dos maiores problemas, uma das maiores espécies que sofre com isso é o tamanduá-bandeira, porque não aqui onde eu moro, porque não tem, mas aqui tem tamanduá-mirim, então também é um problema sério, mas o tamanduá-bandeira sofre mais com isso, um dos que mais sofre com isso, pelo menos, porque ele tem a audição e a visão bem ruins, pelo menos comparado com outros animais. Então, ele fica muito vulnerável porque não consegue ouvir ou ver um caminhão passando às vezes. E imagina o nível de desorientação de um animal desses, que não sabe nem o que está acontecendo, não escuta, não vê direito, só vê um borrão passando por ele e aí nada. Eu quero aproveitar e exaltar o trabalho de muitas pessoas que fazem parte desse trabalho incrível, tanto para resgatar quanto para reabilitar, soltar, até monitorar, porque não parece, mas é um trabalho exaustivo você ir catando informações e tudo mais, até para resgatar. Então, patrulha ambiental, bombeiros, veterinários até, biólogos. O trabalho do CRAS, se vocês não sabem, eu já estagiei lá, então já chegou muito animal deplorável, num estado deplorável, que muitas vezes a gente não consegue nem salvar, porque a gente tem que eutanasiar direto, porque não vale a pena, o animal só está sofrendo lá. Então acreditem, é um trabalho exaustivo, é um trabalho muito triste. Enfim, a maldade humana às vezes não tem limites, né? E a gente tenta consertar, pelo menos o pouco que a gente consegue. E aí, se não fosse pelo trabalho de todo mundo que eu falei aqui, e claro, mais alguns, mas eu tô falando que eu conheço, a gente nem conseguiria tentar salvar esses animais. Então, né, exaltando o trabalho de vocês, porque vocês merecem. Nós merecemos. E não só a parte de resgate animal é muito importante, mas também monitoramento até para entrar para estatística, porque se não fizessem o trabalho de estatística, de monitoramento e tudo mais, eu não conseguiria falar aqui com vocês, 450 milhões de animais a 500 milhões morrem por ano atropelados, porque a gente nem saberia esse número. Então, de novo, muito importante esse trabalho, eu exalto de coração mesmo, porque vocês merecem. Mas e aí, como é que esses acidentes poderiam ser evitados? Parece até bem simples, mas existe uma coisa chamada ecoduto, é uma passagem ou subterrânea ou por cima, tipo um viaduto mesmo, que vários países até já adotaram, como Canadá, Holanda, Alemanha, Malásia e outros também, e que o Brasil deveria adotar urgentemente, porque é incrível como não tem incentivo a financiar esses projetos que salvariam nossa fauna, basicamente. Mas enfim, consiste basicamente em fazer passagens, como eu falei, ou aéreas por cima, né, não voando por aí, ou subterrâneas com mata nativa. Então os animais poderiam facilmente atravessar sem perigo de serem atropelados. E parece fácil, mas botar muro nas estradas, que eu acho que muita gente vai pensar nisso, não é solução, inclusive cria outro problema, porque como eu falei, os animais atravessam porque acaba com o território deles, né, corta ao meio às vezes. Então, como é que eles fazem para atravessar? Tem que atravessar. A gente só tem que arrumar um meio, que já tem, o ecoduto, deles atravessarem em segurança. Inclusive no Recreio tem um projeto muito legal chamado Corredor Verde, ele liga 2 parques ambientais da região, então os animais conseguem passar por ele, é literalmente um ecoduto, né, basicamente, porque os animais conseguem atravessar e chegar nos 2 parques. Claro que é triste se você olhar para um lado, porque eles habitavam essa região inteira, mas pelo menos o mínimo eles fizeram, né, de fazer uma passagem segura para eles. Claro que não resolve 100% do problema, mas já ajuda muito. E para finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui algumas menções a aplicativos, a sistemas, enfim, projetos muito legais que trabalham com isso, então você pode até contribuir se você achar um animal morto na estrada, atropelado, enfim, qualquer situação que seja, porque aí eles entram para a estatística. Pode parecer que não, mas isso ajuda muito. Um deles é o sistema Urubu, então você pode até baixar o aplicativo e mandar os dados para lá, porque eles contabilizam tudo.
Rodofauna também é bem interessante, eles fazem muito desse projeto de monitoramento. E eu vou deixar também alguns artigos e informações, enfim, sites, matérias interessantes para vocês lerem aqui embaixo. Tem também um projeto de lei que eu queria falar, mas eu acho que eu vou deixar para outro vídeo para não ficar muito longo. Também tem a ver com atropelamento de animais, mas tem uma problemática toda, porque, enfim, não é tão fácil quanto parece. Mas para não deixar muito longo, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Aguardem. E é isso, beijos e até a próxima. Cuidado na estrada. Nha!